Olá, eu sou o professor de filosofia Ricardo de Moura Borges e hoje nós iremos ver a perspectiva aristotélica sobre o ser. Se antes vimos que o Platão remete-se ao mundo das ideias, agora nós temos o seu discípulo, o seu aluno Aristóteles, que vai discordar das ideias do Platão, mas ao mesmo tempo ele vai procurar a existência do ser a partir das coisas existentes ou da materialidade das coisas. Assim, nós lembramos da célebre definição de Aristóteles sobre a metafísica. Ele diz que a metafísica é o estudo do ser enquanto ser e das propriedades que o acompanham necessariamente. E assim nós nos perguntamos, mas que propriedades são essas? Como é que nós podemos identificar essas propriedades nas coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia? E assim o Aristóteles ele vai colocar o princípio das quatro causas. Que quatro causas são essas, professor? São justamente a causa material, do que a coisa é feita, né? A mesa, por exemplo, pode ser feita de madeira, pode ser feita de plástico, pode ser feita de vidro, de diversos materiais. A causa formal, que é justamente a forma da mesa, ela pode ser quadrada, pode ser arredondada, pode ser de diversas formas. A causa eficiente, ou seja, quem foi que fez a mesa? Quem é o principal responsável por ter esculpido, por ter feito aquela mesa? E a causa final, que é justamente a finalidade da mesa. A mesa vai servir para quê? Para os estudos? A mesa vai servir para as refeições? Qual é a finalidade da mesa? Então, Aristóteles, ao identificar essas causalidades na própria matéria, em todas as coisas que existem ao nosso redor, ele vai dizer, não, a metafísica não está no mundo das ideias. A metafísica, ou seja, o ser, ele pode ser encontrado a partir justamente da materialidade. E aí se vem a grande pergunta, mas quatro causas de quê? E assim o Aristóteles vai ser bem incisivo e responder, obviamente, do mundo material que nos circunda. Todas as coisas que nós pegamos, sentimos, vemos no nosso dia a dia, pode ser aplicado a essas quatro causas mencionadas. E assim, a partir dessa investigação filosófica, nós vamos descobrindo os princípios fundamentais constitutivos deste mundo, que se desvenda o mistério do ser. Então, nós partimos da matéria, e a matéria tem todas as condições para nos levar à questão metafísica. E o Aristóteles ele vai dizer que a essência das coisas, ou seja, o que é uma essência? É aquilo que é de um jeito e não pode ser de outro. Ora, eu posso mudar, posso raspar minha cabeça, posso sofrer um acidente e perder um braço, posso mudar de cor, e eu não deixarei de ser quem eu sou, né? Eu não deixarei de ser aquilo que eu sou a partir do que os outros me conhecem. Dessa forma, é a essência. A essência é aquilo que todos nós temos, e as coisas têm também, e que fazem com que elas sejam o que elas são. Ora, nós temos uma janela. Se a janela é verde, e ela for pintada de preto, de branco, de amarelo, de outra cor, ela não vai deixar de ser janela. Ela não vai perder a sua essência. Então vejam só, o Aristóteles está procurando na essência das coisas, dentro das próprias coisas, e dizendo que a metafísica, que o ser, está justamente nas coisas em si, nas essências que nós procuramos nas coisas, e não nas ideias das coisas, como dizia o Platão. Quando quer prestar razão ao fundamento último das coisas, considera necessário postular a existência de outra realidade. Ora, o Aristóteles diz assim, opa, mas as coisas existem, elas vieram de algum lugar. O professor existe, ou o aluno existe, eles vieram de quem? Dos pais deles. E os pais deles? Dos avós deles. E os avós deles? Dos bisavós deles. E os bisavós deles? Dos tataravós deles. E assim sucessivamente, até se chegar a um princípio único que causou todas as coisas. E aí o Aristóteles ele vai ser bem enfático que esse princípio único é um motor imóvel, é um motor que move todas as coisas, deu a existência a todas as coisas, ao ser humano, às plantas, aos minerais e aos animais, mas esse motor imóvel ele não é movido. Então ele diz que esse motor imóvel é o movente supremo, né? Ele move todas as coisas, que com seu fascínio ele vai determinando a evolução do mundo. Assim nós percebemos que a metafísica de Aristóteles se diferencia da de Platão, porque Platão já tem o mundo das ideias postulado, o mundo perfeito,
O Aristóteles não. Ele diz que nós devemos procurar as causas das coisas nos bens, nas coisas materiais, e elas vão nos dar as respostas a partir do princípio único. Que princípio único é esse? É o motor imóvel. Assim, nós percebemos que a colocação tanto do Platão como de Aristóteles exerce uma influência decisiva, que aí é o assunto do nosso próximo vídeo. Como é que os demais filósofos reformularam as ideias de Platão e de Aristóteles em relação à metafísica. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e nós nos encontraremos no próximo através dos filósofos estoicos, neoplatônicos, os padres da igreja, a filosofia cristã, e como é que eles foram influenciados pela filosofia tanto do Platão como do Aristóteles em relação ao ser, em relação à metafísica.